Fala galera, tudo bem? Aqui está falando com vocês é o professor Henrique Romero. Eu estarei falando com vocês hoje um pouquinho sobre hibridização ou hibridação, né? Que cai muito aí no módulo 1 do professor Depes, beleza? Então, se você olhar lá na página 412, eu estarei resolvendo com vocês dois exercícios que são os exercícios extras, né? O exercício 4 e o exercício 5, que envolve essa parte de hibridização, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de hibridização, primeiro eu coloco para vocês a distribuição eletrônica do carbono, beleza? Olha o que acontece lá. Hibridização, a gente tem lá que a distribuição é 1s2, 2s2, 2p2, beleza. Mas olha o que acontece, galera. Se a gente colocar a camada de valência dele aí nos orbitais, olha como que fica. Na caixinha 2s, a gente já tem os dois elétrons. Na caixinha 2p, a gente também tem dois elétrons, porque a camada de valência está aqui, ó, 2s2, 2p2. Galera, numa ligação covalente, a gente precisa pelo menos ter esses orbitais semi-preenchidos para que tenha ligação. Então, nesse caso aí do carbono, olha o que aconteceria. Ele só poderia fazer duas ligações, porque aqui está semi-preenchido, né? Esse orbital está semi-preenchido, e este outro também está semi-preenchido. Já esse cara aqui está vazio, então não vai fazer ligação química. Esse cara aqui já está completo, já está cheio, também não vai fazer ligação química, né? Então, olha o que acontece. Por meio de uma excitação, né, após receber uma energia, este elétron aqui, ele vai para uma camada, vai, na verdade, para um subnível de maior energia. Então, ele sai aqui do 2s e vai aqui para o 2p, tá vendo? Ele recebe essa energia. E olha o que acontece agora após essa excitação dos elétrons, desse elétron, na verdade, né, do carbono. Agora nós temos 4 orbitais semi-preenchidos, ou seja, a gente fala que são 4 orbitais aí com elétrons desemparelhados, galera. Então significa que agora o carbono pode receber 4 ligações, pode fazer 4 ligações, diferente dele aqui em cima, tudo bem? Então o que vai acontecer? Devido a essa hibridização, nós vamos fundir, nós vamos juntar esses dois orbitais, o 2s com esses 3 aqui do 2p. Isso que significa hibridização, galera. Quando a gente junta, quando a gente funde dois orbitais aí, no caso 2s com 2p. Então vamos entender um pouquinho sobre essas. A primeira que a gente vai falar é a hibridização sp3. O que significa? É a junção de um orbital s com 3 orbitais p. Tá vendo? Então vamos lá. A junção de um orbital s com 3 orbitais p. E aí, galera, isso vai conferir para a gente 4 ligações simples. O carbono, numa hibridização sp3, ele pode realizar 4 ligações simples. Vamos entender o porquê. Vai entrar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, beleza? Então, só teremos ligações sigmas, né? Nesse caso, só teremos ligações simples. E quando o carbono tem essa hibridização sp3, ou seja, quando ele está fazendo só ligações simples, olha o que acontece. Ele tem uma geometria tetraédrica. E isso confere um ângulo aí de 109 graus e 28 minutos para essas ligações, beleza? Então essa aí é a hibridização sp3, quando a gente tem a junção, portanto, de um orbitalzinho s com 3 orbitais p. E aí a gente só pode fazer ligações simples, né? E essas ligações simples conferem uma geometria daí tetraédrica para o carbono. E o ângulo está aí para você na tela de 109,28, beleza? Então esse é o primeiro. Mais uma que a gente pode falar é a hibridização sp2 do carbono. Agora é a junção de um s com um p, beleza? Com dois p's, né? Mas aí você fala, beleza, Henricão, cadê o outro orbitalzinho p? Galera, o outro orbitalzinho p, a gente fala que ele é um p puro. O que significa ser um p puro? Significa que ele vai receber esta ligaçãozinha pi aqui. Então, na hora que você tiver uma ligaçãozinha, olha o que vai rolar. Aqui nesse S vai receber uma simples, aqui pode receber uma simples e aqui pode receber uma simples também. Mas esse P puro aqui, ele está aqui paradinho, ele está ali esperando essa ligaçãozinha π, beleza? Por isso que ele não entra nessa hibridização. Então, na hibridização sp2, a gente está juntando apenas um orbitalzinho S com dois orbitalzinhos p, deixando esse p aqui exclusivo para fazer essa ligaçãozinha π. Isso confere para a gente, galera, que essa molécula vai ter uma geometria trigonal plana e o ângulo dela é de 120 graus. Perceba comigo que para que tenha uma hibridização sp2, obrigatoriamente você tem uma ligaçãozinha π, apenas uma. E isso acontece quando você tem apenas uma ligação dupla, fechou? Então, toda hibridização sp3, que a gente estava falando agora, eram 4 ligações simples. A hibridização sp2, a gente tem uma ligação dupla, fechou?
E quando a gente fala agora da hibridização sp, eu estou juntando um orbitalzinho s com um orbitalzinho p. Henrique, cadê os dois orbitalzinhos p? Eles são chamados de p puros, que vão receber duas ligações π. Então, nesse caso, galera, eu posso ter duas ligações duplas, né? Lembrando que a ligação dupla, a gente tem uma sigma e uma π. Então, se eu tenho duas ligações duplas, eu tenho duas sigmas e duas πs. Ou eu posso ter uma ligação tripla, igual eu te mostro aqui na molécula. Ó. Na ligaçãozinha tripla, ele tem, de um lado, uma ligaçãozinha simples, tá aqui, uma outra ligaçãozinha sigma aqui no meio, né? E duas ligações πs, que vão estar aqui para fazer essa ligaçãozinha no P puro, beleza? Isso confere para a molécula, tanto duas ligações duplas quanto uma ligação tripla, confere para a molécula uma geometria linear. E o ângulo da geometria linear, você já sabe, é de 180 graus, fechou? Então, um resuminho aí para você, se a hibridização é sp3, ela faz 4 ligações simples, a geometria é tetraédrica, e aí a gente tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Beleza. Se for uma geometria, se for uma hibridização, perdão, sp2, nós teremos uma ligaçãozinha dupla, que vai conferir para a molécula uma geometria trigonal. E aí o ângulo é de 120 graus. E se a gente tiver uma hibridização sp, pode ser uma ligação tripla ou duas ligaçõezinhas duplas. E isso vai conferir uma geometria linear e o ângulo é de 180 graus. Lembrando que essa hibridização que eu estou te passando vale para o carbono, fechou? Nós temos diferentes hibridizações para diferentes elementos. Estou te falando a do carbono, beleza? E aí vai uma dica para você que for estudar. Ó. Se você tem a sp3 na sua mãozinha, às vezes num teste pode te ajudar muito. Se ele faz uma, duas, três, 4 ligações, significa que ele é o S, chama uma ligação de S, e as outras de P. Então, S, P1, P2, P3. Ou chama a palma da sua mão aqui, né, de S, e aí no meio dos dedos, P1, P2, P3. Então, você vai lá e faz 4 ligações. Está aqui uma, duas, três, 4 ligações. S, P1, P2, P3. Então, 4 ligações, ele é SP3. Se for SP2, você vai lá e faz uma ligaçãozinha dupla, ó. S, P1, P2, tá? Tá aqui para você te ajudar. Então, aqui uma outra forma, SP, o que vai rolar? Pode ser uma ligaçãozinha, duas ligaçõezinhas duplas, né? Então, SP, ou uma ligaçãozinha tripla, aí SP também. Então, é uma forma aí de te ajudar a lembrar qual é a hibridização, dependendo das ligações. Se você olhar que está fazendo 4 ligações, SP3. Se estiver fazendo uma ligação dupla, SP2. Se estiver fazendo duas ligações duplas, SP. Se estiver fazendo uma ligação tripla, SP também, beleza? Então, com base nisso, vamos resolver aí 2 exercícios que são os exercícios extras da página 412, começando com o exercício 4. Ele te coloca aí essa molécula, aumentei para você, e ele pergunta em relação ao A, B e o C, qual é o valor destes ângulos aproximados. Galera, vamos lá. O A, nesse carboninho que está fazendo essas ligações aqui, ele é um carbono só de ligações simples. Ó, uma ligação simples para cá, uma outra para cá, e aí a gente não representou, mas tem duas ligaçõezinhas simples com 2 hidrogênios. Então, se a gente só tem a ligação simples, ele é sp3. Beleza, vamos vendo o B. O B ele faz uma ligação simples para cá, uma para cá e uma dupla para cá. Então, se ele faz essa dupla, a gente tem uma hibridização sp2. E aqui nesse Czinho aqui, esse carbono ele tem uma ligação tripla, então ele faz uma hibridização sp. Lembrando aí, então, qual é o ângulo de cada ligação. sp3, 109,5, aproximado aqui para a gente, né? sp2, 120 e sp 180, o que nos marca aí a alternativa B. Fechou? Vamos ver agora o 5, olha lá. Tinha um texto todo aí antes do 5, não era necessário. Vamos falar um pouco sobre essas afirmativas, galera. Vamos lá. Na 1, né? A molécula 1 possui duas ligações do tipo π e carbono com hibridação sp2. Galera, primeiro a gente vai olhar na molécula. Então vamos lá. Esse carboninho aqui, ele faz duas ligações simples com esses 2 hidrogênios e faz uma ligação dupla com esse nitrogênio. Então ele tem uma única ligação dupla, portanto ele tem uma única ligação π, beleza? Mas eu teria que saber desenhar a molécula para fazer? Não, o que você pode ver, galera? Se você tem duas ligações do tipo π, a hibridização não é sp2, ela é sp. Então, mesmo se você não conseguisse ali desenhar a molécula, você sabe que está errada essa primeira afirmação, fechou? Vamos ver a de baixo, 2.
a molécula 2 possui somente ligações do tipo sigma e o carbono com hibridização sp3. Vamos lá. Se o carbono só tem ligação sigma, ele é sp3, mas vamos ver agora na molécula se ele realmente faz apenas ligações sigma, né? Apenas ligações simples. Olha aqui, esse carbono, ele tem 3 hidrogênios ligadinhos nele, né? Então ele já faz 3 ligações simples, mais uma ligação para o nitrogênio, ele só está fazendo ligações simples, então só ligações do tipo sigma. Então a hibridização dele é realmente sp3, está certa. Vamos ver a 3. A molécula 3 possui 2 ligações do tipo π e somente um carbono com hibridização sp3. Então vamos ver, ele está falando que a gente tem 2 ligações do tipo π. Ó, esse carboninho aqui, ele faz 3 ligações com esse hidrogênio e uma ligação com esse outro carbono, fechou? Então, ele só faz ligação simples, ele é carbono sp3. Então, a gente já achou um carbono sp3. Esse outro carbono, ele já fez uma ligaçãozinha com esse carbono e agora ele faz uma tripla com esse nitrogênio. E na tripla, galera, lembra? A gente tem 2 ligações π, 2 ligações do tipo π na ligação tripla, né? Então, também é verdade esta afirmativa, beleza? E a 4, ele fala que as moléculas 1 e 2, aqui as moléculas 1 e 2, possuem ligações do tipo sigma, e o carbono com hibridização sp2, esse cara aqui, e sp3, esse cara aqui. Vamos lá, esse carbono aqui, ele está ligado a 2 aqui, ele faz uma dupla, então ele é sp2, beleza? Esse carbono aqui, ele está fazendo 3 ligaçõezinhas aqui, mais uma ligaçãozinha simples aqui, ele é sp3, então também é verdade a 4, fechou? E para acabar a 5, ele fala que as moléculas 2 e 3 não possuem ligações do tipo π e carbono do tipo sp2. Galera, a gente viu que a 2 ele faz uma dupla, portanto, a gente viu que a 2 ele não faz ligaçãozinha π, né? Esse carbono ele faz só ligação simples. Mas a 3, galera, a gente viu que este carbono aqui ele tem 2 ligações π, né? Então tá errado aí pra gente essa afirmativa 5, né? O que nos faz marcar aí, galera, eu não coloquei porque tinha bastante coisa na tela, é a alternativa C. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Fechou, galera? Era isso que a gente tinha que falar um pouquinho de hibridação com vocês hoje. Espero que seja útil aí nos seus exercícios, fechou? Um grande abraço, tchau, tchau.